estamos de volta com o Manhã da Piedade. Não falei com você que era rapidinho, ó? Num piscar de olhos já voltamos. E aí eu te pergunto, você já seguiu a gente no Instagram? Não? Então corre aí e procura, @Manhã da Piedade. A gente sempre posta os bastidores do programa lá no Instagram, então siga, eu tenho certeza que você vai adorar aí seguir esse perfil. Ah, e não se esqueça, você também pode mandar seus pedidos de oração aqui para o nosso WhatsApp. O número é 31 9642 8473. 99642 8473. E agora é hora da gente falar sobre saúde. Você sabia que queimação, cãibra, inchaço, coceira e sensação de peso e fadiga nas pernas podem ser sinais de varizes? Pois é, gente, cerca de 30% da população no mundo tem varizes, de acordo com dados da Organização Mundial de Saúde, sendo que 70% são mulheres e 30% são homens. E para explicar melhor sobre isso, eu converso agora com o médico angiologista Guilherme Jonas. Bom dia, doutor Guilherme. Bom dia, satisfação enorme estar aqui com vocês, viu? Nós que agradecemos a presença do senhor. Doutor Guilherme, vamos começar então falando com o pessoal de casa. O que são as varizes? De um fácil entendimento, a gente precisa entender que a circulação do nosso corpo, que está em constante movimento, ela precisa chegar em um determinado local, um determinado membro, no pé que seja, e retornar ao coração. Então o coração ele impulsiona o sangue, que sai através das artérias e chega até os membros, ou seja, mãos, braços, pernas e pés, e volta desses mesmos através de veias, ou seja, vasos que transmitem essa circulação. E a doença de varizes nada mais é do que o adoecimento dessas veias, o envelhecimento, e às vezes precoce dessas veias. As válvulas que existem dentro dessas veias, que fazem com que o sangue seja unidirecional, ou seja, que ele retorne somente do pé para o coração, como se fosse uma rua de mão única, adoecem. E essas válvulas doentes, com o tempo, principalmente por questões genéticas, permitem que o sangue reflua na posição contrária, ou seja, que eles voltem na contramão. Esse excesso de sangue que volta na contramão vai fazer com que as veias se dilatem, ou seja, que o sangue não circule, que a perna pese, que a perna incha, que a perna queime, que fique vermelha, coceira e tudo isso. Então a doença de varizes nada mais é que uma disfunção, uma má função das válvulas internas relacionadas à genética e ao envelhecimento. De uma forma bem simples para facilitar, é como se fosse aquela horta que a gente tem em casa. Para que ela floresça, a gente precisa irrigar por cima. Então a gente irriga, essas são as artérias, mas esse excesso de água tem que ser drenado por baixo, ele tem que sair, senão a horta encharca. Então aquela rede de drenagem, aquelas canaletas de drenagem são as veias. Entendido? Entendi. O senhor falou da questão do envelhecimento, né? Tem uma idade que seja mais propensa para o problema de varizes aparecer ou não? Pode, né, afetar aí pessoas de qualquer idade? Perfeito. E você disse no começo muito bem que 70% da população acometida são mulheres e que 30% são homens. Agora, qual mulher e qual homem que é acometido? A gente sabe que esse envelhecimento ele se torna mais aparente a partir dos 50 anos de idade. Então, a partir dos 50 anos, metade da população vai ter doença de varizes. E equivale a dizer que se nós vivêssemos 100 anos, 100% de nós também teríamos varizes. Então, a doença de varizes ela é mais pronunciada após os 50 anos, seja em homem ou mulher, na proporção de 4:1, ou seja, 4 mulheres acometidas para cada homem. Agora, atualmente é muito comum ver pessoas cada vez mais jovens, 20 e poucos, 30 e poucos anos, já com manifestações iniciais, precoces ou até avançadas da doença. Entendi. Doutor Guilherme, agora eu vou fazer uma pergunta de cunho pessoal, porque a minha família, a família materna, tem problemas de varizes, eu faço, né, acompanhamento com angiologista. Essa questão da genética, ela influencia bastante no aparecimento, a partir de qual idade que eu teria, né? Hoje eu faço esse acompanhamento, mas a partir de qual idade já seria o recomendado? Se você tem casos, né, na família de pessoas que têm problemas com as varizes, a partir de qual idade
o senhor recomenda que já procure um angiologista, mesmo que não tenham sintomas? Olha, foi uma ótima pergunta e é cada vez mais recorrente esse questionamento em consultório. A gente vê muito o tratamento de famílias. É aquela pessoa que tem mãe com varizes, que já operou, que às vezes tinha avó, que teve um problema circulatório maior, que já evoluiu com complicações como trombose e aparecem nos filhos. Cada vez mais as manifestações da doença estão ficando mais precoces. Estão vendo pessoas de 20 e poucos anos, já com pernas doentes, com dores, com peso, com cansaço, com o aparecimento dos vasinhos, que nada mais são do que as manifestações iniciais da doença. Então, a recomendação hoje depende do seu tipo de genética, ou seja, se na família é comum, se tem parentes em primeiro grau, como mãe, como irmão, como parentes muito próximos com a doença, ao início dos sintomas, após a puberdade, já na juventude, já numa idade mais jovem, a mulher adulta, um adulto jovem, já é necessário sim um controle, um cuidado especial para tentar frear essa genética, evitar a evolução no longo prazo, que a gente sabe que é certa, mas quando a gente trata desde o começo, a gente consegue evitar essas complicações maiores. Não existe uma idade, uma faixa etária específica. A gente sabe que varia entre as populações, mas que deve ser cada vez mais precoce naqueles que têm parentes em primeiro grau com acometimento. Entendi. O senhor falou da questão dos vasinhos, né, que já dão um indício aí que você pode ter problemas futuros com varizes. E é muito comum, a gente escuta muito falar sobre a questão das aplicações nesses vasinhos. Essas aplicações, elas podem tardar o aparecimento de varizes? Como que funciona isso? Ótima temática para a gente discutir aqui e passar essa informação de qualidade para as pessoas. Primeiro, a gente precisa entender que vasinhos não são uma questão estética somente. Os vasinhos, na grande, imensa maioria das vezes, são sinais de uma doença maior escondida, uma doença maior profunda. Então, precisa-se primeiro, antes de pensar em tratamento, fazer o diagnóstico correto e o entendimento do estágio da doença. Ou seja, nós estamos falando apenas de pequenos vasinhos que incomodam para usar um short, usar um vestido, e que nem estão associados com sintomas maiores, mas ou a gente não estamos falando de pessoas que têm vasinhos, mas que também têm sintomas maiores, e que quando se examina, a gente consegue enxergar que aquilo é apenas a ponta do iceberg, ou seja, que internamente existem microvarizes que estão alimentando aqueles vasinhos, e aí a aplicação não faz sentido, não tem benefício. E essas microvarizes também podem estar vindo de varizes mais profundas, maiores, mais dilatadas, ou até conectadas na safena. A gente precisa entender que a doença deve ser tratada de dentro para fora, da raiz, a causa do problema, para não entrar naquele ciclo vicioso ruim de cada vez mais fazer a aplicação e ficar sempre repetindo e no final de 2, 3, 4 anos fazendo sessões e sessões, gastando dinheiro e a perna está pior do que antes que começou. Então, entender que é uma doença de múltiplas faces, de múltiplas características, incurável, mas que deve sim ser entendida na sua essência, na sua raiz, e o tratamento deve seguir essa lógica. A aplicação é uma ótima opção de tratamento, desde que se entenda que não existe nada escondido que possa estar alimentando esses vasinhos. Caso contrário, a aplicação não tem o menor benefício. Precisa-se primeiro tratar essas veias microvarizes que estão nutrindo esses vasinhos, para não ter uma insatisfação e um resultado insatisfatório. Entendi. Doutor Guilherme, a gente tem muito, né, quando se trata de doenças que acometem boa parte da população, criam-se muitos mitos e verdades a respeito daquela doença. E uma coisa que eu já escutei bastante é a questão do uso de calças muito justas. Isso pode prejudicar, pode adiantar o processo de formação de varizes ou isso é só mito? Mais um dos vários mitos, e eu poderia elencar não só a calça apertada, que não atrapalha a circulação, pelo contrário, dependendo de estágio de doença, pode até ser benéfico e melhorar os sintomas. Mas olha, são vários os mitos, dentre eles, depilação a cera, musculação, escada, tudo isso, na verdade, são mitos. Lembra, a doença é genética, a doença é herdada, nós nascemos com genes que vão causar a disfunção das veias, e esses genes podem ser ativados
precocemente ou tardiamente. O que modifica a ativação desses genes para manifestar a doença são, às vezes, questões ambientais, como obesidade, o fumo de cigarro, o sedentarismo, o uso de hormônios anticoncepcionais e várias outras questões que a gente precisa entender por que aquela pessoa tem aqueles sintomas mais precocemente ou mais tardiamente. E a variabilidade, inclusive, na mesma família. Olha, eu tenho varizes e vasinhos, mas a minha mãe tem uma perna limpa. Mas em compensação, a minha avó já teve que fazer cirurgia. Então, a gente precisa entender dentro desse universo de características, de loteria genética, mas de ativação desse gatilho dos genes que vão provocar o aparecimento da doença e as suas manifestações. Ou seja, é recomendado então que as pessoas, e aí homens e mulheres, né, porque às vezes a gente fala que aí só as mulheres recebem essa informação, só as mulheres absorvem isso, e os homens precisam se cuidar também em relação a essa doença que é muito séria, né, doutor Guilherme? E procurar investigar ali se você já tem algum parente, se você tem principalmente parente de primeiro grau, como o senhor bem disse, se tem, procurar um angiologista para fazer um mapa ali, para ver o que pode ser feito para prevenir que as veias inchem e acabem transformando-se em varizes? Perfeito. E olha, é uma temática muito importante. Saúde do homem. E eu tenho muito em pacientes em consultório, e às vezes até receosos, vergonhosos, entender que isso é uma coisa normal e que todos nós envelhecemos e não tem remédio contra o envelhecimento. Às vezes os homens procuram no consultório para marcar o primeiro horário ou o último horário, ou às vezes vem acompanhado da esposa para falar que está acompanhando, na verdade, mas é uma doença que acomete, sim, homens e mulheres, numa proporção muito maior em mulheres, pela questão importante, a situação mesmo da questão genética, não é verdade? Entendi. Bom, a gente teve um pequeno probleminha com a conexão do doutor Guilherme. Eu acredito que ele deve voltar. A câmera dele foi desabilitada. O senhor me escuta perfeitamente, doutor Guilherme? Bom, a gente está falando aqui sobre a importância, né, de conhecermos a questão, o início ali do problema de varizes que afeta, gente, 70% das mulheres e 30% dos homens. É muita gente que desenvolve essa doença. Como o doutor Guilherme estava dizendo, é uma doença hereditária, uma doença genética. Doutor Guilherme, só escuta a gente? Escuto, te escuto. Eu estava aqui, estava falando desembolada aqui, pelo um resuminho que a gente já falou até agora. Perfeito. Então vamos seguir aqui com o senhor. Claro. A gente falou sobre a questão da aplicação, né? Que no início, quando aparecem ali os primeiros vasinhos, é recomendado fazer essa aplicação desde que seja um problema pontual e não ramificado. Tem como eliminar de vez as varizes ou não? Não, vamos entender com calma. A aplicação é uma estratégia dentro das várias estratégias possíveis de tratamento. E ela deve ser individualizada, entendendo se estamos lidando unicamente com vasinhos simples, ou seja, que não estão sendo alimentados por microvarizes internas ou até varizes maiores. Então, a aplicação, após a análise completa, seja através de ultrassom, seja através de exames de realidade aumentada, nós podemos definir a melhor conduta para cada caso individualmente. Então, essa é uma primeira questão que a gente tem que pensar. Não é possível curar algo que é genético. Então, é uma tendência, é uma propensão. Nós nascemos com essa tendência. Não há como curar essa questão, certo? Entendi. E o tratamento, ele passa necessariamente por cirurgias? Não. Hoje, com as modernas tecnologias de tratamentos a laser, seja tratamentos minimamente invasivos, procedimentos que podem ser feitos em consultórios, sem cortes, sem anestesia, sem necessidade de internação hospitalar e também sem necessidade de nenhum cuidado adicional posteriormente, nós conseguimos tratar 90% dos casos em consultório, mesmo para aquelas varizes grossas, aquelas veias grossas e dilatadas, nós conseguimos tratar sem necessidade de qualquer tratamento cirúrgico. E viva a evolução da tecnologia e da medicina. Doutor Guilherme, agora me explica, por que nós mulheres somos mais afetadas?
Existe na questão genética, existe também uma questão hormonal diferenciada entre homens e mulheres. A gente sabe que um desses papéis do hormônio estrogênio produzido pelo ovário feminino, ele, por ser cíclico, em algumas fases maior e outras fases menor, ele atua diretamente causando a disfunção das válvulas dessas veias. Então, como existe uma variabilidade hormonal entre homem e mulher, faz com que seja mais comum em mulheres, da questão hormonal, certo? Entendi. A gente começou falando, né, o programa começou falando sobre dicas de pessoas que possuem um problema de varizes e que pretendem ou precisam fazer uma viagem muito longa. Tem que ter alguns cuidados, né, doutor Guilherme? Perfeito. Existe uma doença, que é a doença chamada trombose do viajante. A trombose do viajante é um entupimento dessas veias comum em viagens prolongadas, ou seja, viagens a partir de 3 horas, a partir de 6 horas, seja de avião ou seja até de carro, são necessários cuidados adicionais. Sejam cuidados simples, como, por exemplo, a cada 2, 3 horas parar, beber uma água, fazer um xixi, andar. Até mesmo no avião, esses cuidados podem ser feitos. Andar, fazer algum exercício na poltrona, e isso faz com que haja uma ativação da bomba muscular da panturrilha para que esse sangue retorne e não fique estagnado, parado naquela posição, que é uma das principais alterações que faz ao entupimento, ou seja, a trombose, alterações da coagulação. Então, a gente sabe hoje que cuidados adicionais devem ser tomados, principalmente por pessoas que já têm doenças, que têm fatores de risco, ou que tenham, inclusive, outras doenças, sejam cardíacas ou qualquer outro tipo de doença maior. Entendi. E existem, doutor Guilherme, aquelas meias de compressão, aquelas famosas meias de compressão. Elas são indicadas para essas viagens de longos períodos? Certamente, analisando cada caso especificamente, né? Ou seja, de quem que nós estamos falando? Daquela pessoa que já tem uma doença de varizes, que já tem um tratamento, que tem uma história, a meia elástica durante a viagem vai beneficiá-la bastante. Ou aquela pessoa que tem uma doença apenas em estágio inicial, que nunca teve uma evolução maior. Medidas comportamentais, como exercícios no local, como aquela parada, como andar e beber água, ir no banheiro, isso aí já são suficientes. Cada caso deve ser individualizado. Inclusive, em alguns casos, a gente sugere o uso de medicações profiláticas, ou seja, preventivas, para a formação desses coágulos, essas tromboses, e serem administradas antes da viagem. Então, existe uma diferença entre pessoas que deve ser respeitado para se pensar na melhor estratégia na prevenção dessa doença que chama trombose do viajante. Entendi. E, bom, sempre que a gente fala, né, assuntos relacionados à saúde, à prevenção de alguma doença, o exercício físico, a atividade física, ela faz uma grande diferença. Não é diferente em relação às varizes, eu imagino. Perfeito, perfeito. Olha, uma colocação muito pertinente. Exercício físico, gente, é a melhor poupança que nós podemos fazer para a nossa vida. Nós temos que lembrar que lá para os 70, 80 anos, nós vamos precisar levantar da cama, nós vamos precisar tomar banho, nós vamos precisar nos alimentar, nós vamos precisar fazer várias coisas. E o músculo tem um papel fundamental nisso aí. Então, comece desde agora. Os músculos, principalmente com foco em músculos da panturrilha, eles têm a função de espremer ali a veia, ou seja, melhorar a circulação periférica. E a musculatura da panturrilha a gente chama de coração periférico. É ela que bombeia de volta o sangue para o coração. Então, exercícios focados em musculatura de panturrilha, aquele que você sentir prazer. Eu sempre digo, de uma forma muito importante, que é fundamental o entendimento que a pessoa precisa ter bem claro que o exercício tem que ser aquilo que ela sinta prazer. Então, se é um exercício que ela consegue fazer por 6 meses, o faça. Se não consegue fazer por 6 meses, não faça. Tente outro que te dê prazer. Os melhores exercícios são exercícios que você consiga fazer de forma sustentada. Podem ser exercícios dentro da água, como hidroginástica e natação, se você gosta desses exercícios.
podem ser a musculação, que é excelente, e se você também sente prazer em fazer, mas uma caminhada, um exercício ao ar livre, já também tem grande benefício. O importante é achar aquele que casa com você e que você consiga fazer de forma sustentada. O negócio é não ficar parado, né, doutor? A gente tem que estar em constante movimento para podermos ter uma qualidade de vida digna do século XXI. Perfeito, exatamente. Doutor Guilherme, a gente já está caminhando para o encerramento da entrevista. Eu queria que o senhor falasse considerações finais. A gente deixou de abordar algum assunto que o senhor acha pertinente? Eu queria reforçar que hoje a doença de varizes ela está relacionada ao envelhecimento. Que, ou seja, não existe nada que possamos fazer, não existe pílula anti-envelhecimento. Então nós precisamos cuidar, correr na frente, não é esperar piorar, não é esperar a complicação para procurar o tratamento com um especialista. Então o acompanhamento com o angiologista deve ser feito igual fazer o acompanhamento, um check-up com o cardiologista, um check-up com o ginecologista, ou seja, um check-up vascular, principalmente para as pessoas que têm sintomas ou que têm parentes próximos que sofrem da doença. E eu queria deixar bem claro que hoje a medicina evoluiu muito e que 90% das doenças podem ser tratadas em consultório, com todo o controle e segurança, principalmente minimizando. As pessoas às vezes têm medo de sentir dor em consultório e hoje existem várias estratégias para que seja um procedimento, uma experiência tranquila, totalmente relaxante. Então, é possível sim tratar sem corte, sem internação, sem cirurgia, mesmo varizes grossas, mesmo pessoas que sofrem de feridas nas pernas, até aqueles pequenos vasinhos que só incomodam às vezes para usar um short, um vestido nesse sentido. Uma excelente notícia, uma excelente notícia. Quem quiser consultar com o senhor, tirar mais dúvidas, a gente deixou aqui o Instagram, deixou o contato da clínica, mas por gentileza eu peço para o senhor reforçar. Olha, para me achar é bem fácil, basta escrever Dr. Guilherme Jonas no Instagram, no Facebook, no Google. Eu tenho um canal direto também no YouTube e qualquer dúvida podem me mandar, falar que assistiram aqui a matéria na TV Horizonte hoje e que eu teria um enorme prazer em responder essas dúvidas. Muitas pessoas me encaminham por Instagram também. O canal que for mais fácil, contem comigo, que eu puder ajudar, estarei à disposição aí de todos vocês, tá bom? Um grande abraço e fiquem com Deus. Muito, muito obrigada, doutor Guilherme. E foi bom a gente bater esse papo aqui para alertar as pessoas sobre a importância da prevenção mais do que a remediação. Muito, muito obrigada, viu? Excelente segunda e excelente semana para o senhor. Obrigado. Boa semana para todos nós. Fiquem com Deus. Tudo de bom. Com Deus também. Bom, vocês viram, né? A gente precisa se cuidar, a gente precisa cuidar do nosso corpo, porque ele é templo do Espírito Santo. Então, a gente tem que cuidar muito bem dessa casinha aqui para podermos viver bem e melhor a cada dia, né? Bom, a gente vai para o intervalo bem rapidinho, mas como foi o último intervalo, esse também assim, ó, num piscar de olhos, a gente está de volta. Sai daí não!